Olá! Seja bem-vindo ao canal, para você que é novo. Hoje vou falar sobre o casamento, mas baseando-se na Bíblia. Adão e Eva eram o primeiro casal no mundo. Viviam bem no Éden, não devido às circunstâncias, mas porque tinham comunhão com Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Assim é o pecado à primeira vista: bom, agradável e desejável. Contudo, seus efeitos são amargos. Nossa sociedade extinguiu a culpa por determinados atos. E como ela fez isso? Banindo conceitos de pecado. Devido a algumas traições, ter por consequências as mortes. O que antes era tido como pecado, hoje, é considerado opção de vida. Ignorar a culpa e a existência do pecado não significa ausência dos efeitos ruins na vida do pecador. Prova disso é o aumento de casos de depressão, suicídio e divórcio. Mas em certos casos separação do casal é um mandamento do próprio Jesus. Vou explicar. Veja no trecho a seguir. Os fariseus tornaram a perguntar a Jesus: por que então? Moisés mandou dar uma certidão de divórcio, é repudiar a esposa. Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Eu, certamente, lhes digo: se um homem se divorciar de sua esposa sem ser por motivo de imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aqui Jesus se refere à traição ou espancamento. Somente por esses dois motivos podem se separar. Ele menciona na dureza do coração. Era porque Moisés permitiu repudiar vossa mulher, para evitar outro pecado do marido matar a esposa na maioria dos casos. Ou esposa se vingar do marido, evitando assim pecado mais grave. Mas teve um caso ainda no Antigo Testamento, que as escolhas erradas do servo Davi, que já era casado com filha de Saul. Ele comete adultério com Betsabé. Foram derivadas de atitudes espirituais, as quais denunciam a falta de vigilância. Diante de tudo, não há o registro de qualquer protesto contra aquela situação, nem mesmo um mínimo indício de reprovação. Por isso, consideramos que a sua participação também foi decisiva para a prática do pecado. Para entender o que ocorreu com Davi e como um homem segundo o coração de Deus pôde trazer ruína para a sua família, precisamos entender o que estava acontecendo com ele. Em 2 Samuel capítulo 11, temos o contexto em que Davi comete adultério com Betsabé. Ele deveria ter acompanhado seu exército, mas preferiu ficar em sua casa, a descansar e passear, enquanto seus homens estavam em batalha. A escolha de Davi foi determinada por sua atitude de negligenciar seus deveres como servo de Deus, visto que a posição que ocupava fora estabelecida pelo próprio Deus. O Senhor o havia ungido como rei para governar e estar à frente de Israel. Nesse caso Davi foi perdoado, porque Deus havia escolhido esse homem. Então veio o profeta Natã e disse: assim diz o Senhor: eu tornei você rei de Israel, e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você rei de Israel e de Judá. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu, e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, por que, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Veja aqui que a culpa de Davi caiu sobre sua família, principalmente seus filhos. Mas ele ia sofrer não diretamente, mas com preocupação a seus filhos, apesar do coração bondoso que tinha. Mas Deus criou, e quer tudo perfeito. Deus quer que um casal se una e viva em paz. Por que, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher,
e serão uma só carne. Aqui nesse texto bíblico Deus fala sobre o casamento. Obrigado por assistir, deixe seu like, e até próximo vídeo.